dia, bom dia, bom dia. 7h47. Parabéns para você que está aqui a essa hora da manhã buscando locações de excelência. Só por estar aqui, você já está na frente da sua concorrência. Como vocês estão? Valéria, Dirlene, Marquinhos, Nívia. Nossa, gente, quanto aluno. Que bonito, hein? Essa semana a gente está fazendo uma rodada especial de lives para a gente alertar para erros que comprometem locações de excelência. Porque quem tiver ligado nisso não vai mais cometer esses erros e vai estar mais perto de locações de excelência. Tiago Calaça, vou puxar sua orelha, tem tempo que eu não te vejo. Hoje tem aula, hein, Tiago? Hoje à noite tem uma aula sensacional, imperdível para aluno que está aqui, fica avisado. Vocês já devem ter recebido no WhatsApp aí um aviso. Não percam, vai ser um assunto transformador, tá? Para virar muita coisa boa aí. Tô esperando dar 10 alunos pra gente, 10 pessoas pra gente começar. O povo tá meio desanimado. Terça-feira já. Vamos lá? Então vou fazer o seguinte, vamos fazer nosso combinado de sempre. Manda essa live para pelo menos 3 pessoas agora, enquanto eu dou uma goladinha aqui no meu café. Deixa eu te falar, Thiago. O que eu vou ensinar na aula hoje é uma coisa que ninguém tem no Brasil. Você precisa aprender. Você é de Goiânia, né? Você vai passar o rodo assim em Goiânia, ó. Tá? Não perde não. Então, vamos lá. 3 pessoas agora. Vou dar mais uma goladinha no café. Chama o povo pra live, gente. Manda o aviãozinho aí pra 3. Então, essa semana a gente vai fazer uma sequência de lives. E para quem ainda não se inscreveu, a gente vai falar na semana que vem sobre imobiliária sem estresse. Um evento aí 100% online, 100% gratuito. Para quem gostou do Locações de Excelência, a jornada vai ser naquele naipe imperdível, né? Então vamos lá. Qual é a primeira coisa que afasta? Bem lembrado. E toda hora que eu falar alguma coisa que faz muito sentido para você, que você se identificar ou que você gostar, aperta aí o coraçãozinho, porque essa é a sua maneira de me ajudar a dizer para o Instagram que a gente está aqui levando um papo relevante, tá? Então vamos lá. Qual que é? Oh, gente, eu trouxe até um quadrinho hoje. Vamos lá. Então, qual que é a primeira coisa que afasta as pessoas de locações de excelência? A primeira coisa que afasta as pessoas de locações de excelência é não entender. Bacana. Guilherme. Guilherme é de Nova Santa Rita, pertinho de Canoas. Bem-vindo. Obrigada, Guilherme. Vamos lá. A primeira coisa que afasta você de locações de excelência, você não, porque você já está ligado, né? Você já sabe isso, mas afasta as pessoas de locações de excelência é não compreender o seu papel. Porque o que acontece? Você aprendeu, olha, sobretudo as pessoas mais
de mais tempo no mercado imobiliário carregam isso que eu vou falar agora. Você aprendeu que você trabalha para... Olha aí, Betina é de Cuiabá, no Mato Grosso. Bem-vinda, Betina. Então, gente, deixa eu só falar uma coisa. Nas últimas lives eu andei me desconcentrando por causa de pergunta. Então, o que eu quero combinar? Quer fazer uma pergunta, coloca no balãozinho que no final da live eu respondo todas, tá bom? Pode fazer no balãozinho aí que a gente vai bem. Então, vamos lá. Aí, o que acontece? Você aprendeu a vida toda que você trabalha para o locador. O que, na verdade, tem toda a lógica do mundo. Inclusive, eu também achava isso. Bom dia, Amanda. Maravilhosa é você. Um beijo. Vamos lá. Eu também aprendi isso, que a imobiliária trabalha para o locador. E aí, eu aprendi da pior maneira possível que não é bem assim, que a imobiliária também presta um serviço para o locatário. E para quem não conhece essa história minha ainda, deixa eu te falar. Em 2017, a partir de 2017, eu comecei a tomar condenação. Clientes meus foram condenados por defeito na prestação do serviço, porque negligenciaram isso que eu ensino para vocês, que a imobiliária também trabalha para o locatário. Aí o que acontece? O que eu defendia nesses processos, né? Eu defendia nesses processos que a imobiliária trabalha para o locador, que não existe relação de consumo, não existe nem vínculo com o locatário, não é? Quanto menos relação de consumo. E aí, o que acontece? Eu analisava só a relação locatícia. E quando a gente pensa na relação locatícia em si, de fato, a imobiliária não participa. Só que, a partir dessas experiências negativas, eu construí... Vamos dar a César o que é de César, tá? Tem um moço chamado César Carlo Peghini. É um professor. Ele é pós-doutor, quer dizer, ele é doutor pela USP e agora está fazendo um pós-doutorado. E ele foi meu professor. E assim, eu já tinha ouvido algumas pessoas falando sobre isso, sobre relação de consumo, né, nas relações imobiliárias. E a primeira pessoa que eu ouvi falar, que eu achei um absurdo falar sobre esse vínculo entre imobiliária e locatário, foi o pai da minha escola de Direito Civil, que é o Flávio Tartucci. E depois eu ouvi o Marcos Catalã falar sobre isso. E comprei este livro dele. Por quê? Porque eu queria entender. Eu já estava tomando na cabeça, né? Eu tomei 3 condenações e não gostei. E aí, eu comprei esse livro do Marcos Catalã. E ele não conseguiu me convencer. Aí, em uma aula, o César Peghini falou isso. E falou assim, olha, eu tenho um artigo sobre isso. Ele não está publicado, quer dizer, isso não está em livro, está num artigo. Se alguém quiser, me pede que eu encaminho. E aí eu mandei um e-mail para ele, falei, professor, queria que você me mandasse o artigo. Gente, doeu como tudo que é disruptivo dói. Na semana passada eu falei sobre desobrigação de taxa de pintura quando incide desgaste natural, e muita gente escreveu assim para mim, nossa, eu não concordo. Eu falei, olha, super te entendo, porque tudo que é disruptivo dói e a gente rejeita. O nosso cérebro possui mecanismos instintivos de proteção.
quais são? Ou você ataca ou você foge. Percebe? Então, o que que acontece? Eu não queria aquilo, mas quando eu li o artigo do professor César Peghini, eu entendi tudo. Eu entendi tudo. E a partir desse artigo dele, eu desenvolvi a figura do triângulo. Acabei de riscar aqui o triângulo bem simpático para vocês. E o que que acontece? Você imobiliária, você corretor, tá aqui, ó, no vértice superior desse triângulo. Aqui embaixo tem o locador e o locatário. Vou mostrar para vocês agora, ó. Tá vendo? Locador, locatário, imobiliária. E o que que acontece? A relação locatícia tá aqui embaixo, né? Por que que eu não aceitava? Porque eu só enxergava a relação locatícia. E eu não percebia que, paralelamente à relação locatícia, existem duas relações, que é entre o locador e a imobiliária e entre... Marcelene, me solicita no direct, eu vou deixar ele salvo no celular, que aí eu me encaminho, tá bom? E aqui também, entre locador e locatário. Aí, qual foi a primeira? Rosângela Castro, um beijo. Qual foi a primeira resistência que eu falei? Mas não tem relação de consumo. Onde que se tirou isso? Onde que tem vínculo? Não existe vínculo. E aí, quando eu passei a entender que, paralelamente e ao mesmo tempo em que se desenvolve a relação locatícia, você está desenvolvendo uma relação com o locador e outra ao mesmo tempo com o locatário, e daí saiu a figura do triângulo, tudo fez muito sentido para mim. E o que que acontece? Que eu desenvolvi também com a questão do triângulo. Gente, ninguém fala de triângulo não. Se alguém ouvir falar de triângulo, sou eu, tá? Então, vamos lá. Aí eu descobri que aqui existe um pêndulo. E o desafio, o grande desafio é que você fica, ó, nesse movimento pendular, para lá e para cá, para lá e para cá. Quando eu levantei essa questão do triângulo para colegas, né, na comissão de locação do Ibradim, a primeira coisa que surgiu foi o seguinte: mas aí você vai trabalhar com conflito de interesses. E eu vou te dizer, não tem conflito de interesse. Mas assim, fora a discussão técnica, o aspecto técnico, o que é importante? É você entender o seguinte: quando é que você cristaliza o seu vínculo com o locador? Quando você faz a captação e ele assina lá o contrato de administração, que eu ensino que você deve fazer um para cada imóvel, né? Então, ali você cristalizou de uma maneira formal o seu vínculo com o locador. E quando ele assina o contrato de administração e o de locação, ó a figura do triângulo se formando. Ele está se relacionando com o locatário e ele está com você aqui, né? E quando aquele locatário bateu na sua porta para ver aquele imóvel e a sua intermediação ficou perfeita e acabada com a aproximação exitosa dessas duas partes, através da celebração do contrato de locação, você cristalizou o seu vínculo com o locatário e aí, ó, o triângulo ficou perfeitinho. Só que o que acontece? Se você, à medida que o tempo, quando eu comecei a falar isso, existia muito mais rejeição à ideia do que existe agora. E o que acontece? Por quê?
Porque as pessoas estão vendo as condenações surgirem, por exemplo, quando o juiz entende que a imobiliária não desempenhou bem o seu papel perante o locatário. E o que acontece? Em relação ao locador, qual é o vínculo que existe desse lado do triângulo? É o vínculo do contrato de prestação de serviço, de intermediação e de agenciamento. Em relação ao locatário, o vínculo é o da corretagem, né? É o da intermediação, é de você estar ali fazendo essa ponte com o locador. E em relação ao locatário, quando que o juiz entende que a sua prestação de serviço está defeituosa? Quando você não desempenha a contento essa função de intermediação, né? Então veja bem, se você falar assim para mim, Raquel, não concordo com isso, no aspecto técnico é seu direito não concordar. Mas quando você pensa nos problemas que você deixaria de ter na sua administração, se você olhasse mais para o locatário, só por isso você concordaria com esse vínculo notório, né, notável que você tem com o locatário. E aí, os alunos, quando aprendem isso e aplicam isso no dia a dia, a Liana Vargas, que é uma aluna minha da Serra Gaúcha, não estou lembrando a cidade, falou, ela tem uma imobiliária, o pai dela é advogado e ela é advogada. Então ela falou assim, olha, ela conheceu essa teoria quando ela fez lá a Locações de Excelência, né, aquele evento gratuito. Ela falou assim, olha, isso fez tanto sentido para mim que eu virei sua aluna por isso. E para o meu pai fez todo o sentido do mundo, porque ele não entendia por que a imobiliária era condenada. E ele sentia falta disso. Então, quando eles conheceram a teoria do triângulo, lá, né, do vínculo, eles entenderam por que eles têm esse tipo de problema na prática e por que o pai dela sentia falta disso. Porque isso existe na prática e as pessoas fecham os olhos, porque dá trabalho mudar paradigma, dá trabalho, dói, ninguém quer largar a zona de conforto. E aí, fora todo esse aspecto da praticidade do dia a dia, né? E quando é que o juiz condena a imobiliária? Quando ela não desempenha bem esse papel de intermediação, por exemplo, na solução de um problema de manutenção. Por exemplo, manutenção estrutural. Eu falo e repito sempre esse mesmo exemplo, porque eu já vi isso acontecer e não foi só uma vez. E o que acontece? Às vezes, você é enredado por essa falsa ideia que você trabalha exclusivamente para o locador. E aí, o que acontece? Você trata bem instintivamente, você pode ser a melhor pessoa do mundo. Quando você tem essa mentalidade, o que você faz com o locatário? Você trata ele bem quando ele entra na sua imobiliária, até o momento que ele fecha o contrato. E depois, você só vai ter rusga com esse caboclo, com esse sujeito. Percebe? E aí, o que acontece? Você descuida de coisas essenciais, até por falta de empatia. Quando você fica refém de uma armadilha na sua mente, que você não trabalha, né, para esse locatário. Então, você
rechaça, não é? Aí ele chega para você e fala assim, olha, meu filho está tomando choque na fiação elétrica, a fiação tá velha, eu preciso que você mande um prestador aqui. Aí você vai lá, manda um prestador de qualquer jeito. Aí o prestador chega para você e fala assim, ó, aquela fiação ali já deu, o imóvel é muito velho, precisa trocar essa fiação. Aí quando o prestador fala isso para você, você chega a ficar vesgo. Aí você fala assim, ai meu Deus, esse locador não vai querer gastar esse dinheiro por nada, por nada. E aí o cara tá lá tomando choque, tá desarmando a luz, tá desarmando, o filho tá tomando choque, tem várias tomadas que não estão funcionando, né? Tá tudo errado. E o problema elétrico é um problema estrutural. O que você faz? Você leva de qualquer jeito a situação. Você chega pro locador e fala, ó, eu tenho uma coisa ruim para te falar, hein? Deu um problema assim, 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 o cara tá tomando choque. Aí o locador fala assim, aham, tá bom, eu vou providenciar. E aí, ó, o que o locador faz? Do jeito que eu falo? Se finge de morto, faz cara de paisagem. Não é assim que ele faz? Aí o locatário tá lá, mas você fala assim, tá funcionando, né? Tá funcionando, deixa ele tomar um choquezinho lá. Aí o locatário chega para você e fala assim, olha, meu filho tomou outro choque, ou tá desarmando, tá ruim, né? Aí dá um foguinho lá no quadro, deu uma derretida no fio, dá um foguinho no quadro. Aí o cara vai lá e te aperta. Aí você vai atrás do locador. Aí ele fala assim, porque eu não consegui ninguém ainda pra ir lá, né? Aí o cara vai lá e te manda um outro WhatsApp, porque agora é o WhatsApp, né? O cara vai lá e te manda o outro WhatsApp. E você fica assim, olha, eu já falei com o locador, tá? Já falei, ele disse que vai resolver. Aí passa um mês, passam 2 meses, passam 3 meses e o locatário se enche de razão, quer sair do imóvel e aí você dá uma notícia pro locador e ele fala assim, não, mas eu vou arrumar. Aí o cara, agora não quero mais. Aí ele sai desse imóvel, procura um advogado e descobre que ele pode pedir multa por violação contratual. Aí o que esse locatário faz? Entra contra você e entra contra o locador se você tiver sorte dele enfiar o locador junto. Aí, quando ele vai e entra contra você e contra o locador, você procura o seu advogado vai lá e fala assim, não, excelência, a imobiliária é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação em que se discuta a relação locatícia. Por quê? Porque o STJ diz isso, mas muita atenção, isso vale para questões que não envolvam negligência. Por quê? Se você foi negligente na condução desse impasse, há um defeito na prestação do serviço e você também concorre para o prejuízo do locatário, você pode ser condenado. E aí, quando você pensa nisso, tudo faz todo o sentido do mundo. Perceberam? E olha, me escutem e mudem isso, porque eu aprendi isso da pior maneira possível. Então, se você tem a oportunidade de andar com os meus sapatos e não passar pelas mesmas coisas, aproveite. Não espere ser condenado. Porque eu vou te dizer com toda certeza, não importa quanto de taxa de administração você pratique. Se você pratica 15%, na melhor das hipóteses, não importa se é isso que você pratica. Nenhuma indenização vai estar acobertada por esse percentual de taxa de administração. A taxa de administração que você pratica, seja ela qual for, não cobre esse tipo de risco, não cobre esse tipo de custo.
Você não está suficientemente provisionado para isso. Então, uma coisa que eu falo de vez em quando, né? Não vacila. Vamos aprender. E se não fosse só pelas condenações? Quando você pensa, então, naquilo que eu falei agora há pouco, que o locatário é um sujeito alijado, né? É um sujeito que você não quer nem muita proximidade, né? Tem gente que fala assim, ó, não pode dar muita confiança pro locatário não, porque senão ele não me dá paz. Quem já ouviu isso aí? Não é? Então, ó, eu falo estritamente o necessário, porque esse locatário, quando começa a falar comigo no WhatsApp, rapaz, ele reclama de tanta coisa do imóvel que ele não me deixa trabalhar. Quem já viu isso aí? Já aconteceu com você? Quando você olha seu WhatsApp assim, ó, o WhatsApp da imobiliária, e tem aquele fulano, você fala assim, meu Deus, esse fulano. Não tô falando que não tem locatário chato não, hein? Tem, é claro que tem. Como existe para qualquer pessoa, em qualquer lugar, existem as pessoas sem noção. Agora, será que não está te faltando um pouco de empatia? Deixa eu te falar uma coisa. Já reparou que locatário não para em imobiliária? Que quando você consegue muito, você consegue fidelizar um locador, mas que o locatário sai junto no final sai junto no final da locação, que às vezes ele te dá o aviso prévio e aí você fala assim, e aí, eu posso te ajudar na busca por outro imóvel? O cara não quer nem saber de você. Isso porque nem chegou na finalização, hein? Porque na hora que chega na finalização, que você começa naquele desgaste horrível, né? Não tem isso? Então, pare e pensa. Por que você fica buscando novos locatários e tá deixando o locatário ir embora? Raciocina aqui, aquilo que eu falei agora há pouco. O sujeito fechou o contrato, foi o último contato amistoso que você teve com ele, né? Depois você só vai tratar de assunto desagradável com ele, manutenção, cobrança. Se ele for pontual, você nem vê esse cara mais, você até esquece que ele existe. E aí quando que você vai lembrar dele? Lá no final. E aí quando você vai se relacionar com ele, é para dizer que ele estragou o imóvel, que ele precisa fazer manutenção. Tem alguma coisa errada aí ou não tem? Aí tem gente que tem medo do quinto andar. Só que não percebe aonde está o sucesso. O sucesso está no relacionamento. Mas isso você pode desenvolver também. O sucesso está no relacionamento, o sucesso está na desburocratização, na rapidez. Gente, ontem meu carro foi para revisão. No final do dia, eu fui pro caixa pagar a revisão do carro. A moça começou a demorar. Demorei assim, olha, eu não demorei 5 minutos esperando para pagar. Mas aquilo para mim foi uma eternidade. Por quê? Porque nós não temos mais paciência. Tudo é muito rápido. Então, quando você vê uma empresa crescer muito, se expandir muito, não fala mal não, não mete o pau não, tenta entender o que está acontecendo. Aonde que ela está atuando? Será que ela não está atuando na brecha que você deixa? Na sua negligência, às vezes, com esse pobre desse locatário, com a sua falta de empatia, de quando ele chega para você e fala assim, ó, meu filho tomou choque. Se coloca um pouco no lugar dele. Como é que você ia se sentir se você estivesse ocupando o imóvel e seu filho pequeno, 2 aninhos, estivesse tomando choque? Ou seu filho grande, de 7 anos, colocou lá a tomada e tomou um choque. Ou
Se coloca no lugar da sua esposa, da sua filha, que está tentando que uma tomada funcione e a tomada não funciona. Percebem? Então, falta empatia e falta relacionamento. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês, que isso que eu vou falar para vocês aqui é uma coisa de conteúdo de aluno. Aprendam isso que eu vou falar agora, abram os seus ouvidos. Sabe como é que você soluciona problema de manutenção? Aonde que está o problema de manutenção? Quer dizer, o problema de manutenção não está ali, mas qual é um dos segredos para você solucionar problema de manutenção? Relacionamento. Não deixa esse cara esquecer de você e não deixa o locatário olhar para você como um bicho papão que só defende o locador. Mostra para ele que você está do lado dele. Aí tem gente que fala assim: ah, esse negócio de manual é bobagem. Cara, quando você entrega o manual para o locatário e começa o manual assim, vamos falar de direitos, o cara já te olha diferente. O locatário é um sujeito costumeiramente tão maltratado, sabe? Que aonde ele for bem tratado, ele vai ficar. Deixa eu lembrar para vocês uma história. Ó, gente, eu não gosto nem de contar essa história porque eu gosto muito de bicho, né? E coisa que tem maltrato de bicho eu não gosto, mas existe uma história, né? Que o Hitler estava lá numa reunião para os comandados dele, daí ele pegou uma galinha, ele jogava milho para a galinha ia lá e comia. Aí ele pegou essa galinha e saiu arrancando as penas. E a galinha gritava, né? Porque ele estava arrancando as penas. E ele jogava o milho, né? E ela voltava pelo milho. E ele maltratava ela, mas ela voltava. Quando você pega um bicho muito acuado, que está maltratado, e você... Eu estou dando o exemplo do bicho para você, para ilustrar, né? Não é que o locatário é bicho não, pelo amor de Deus. Mas assim, eu estou mostrando para vocês o efeito psicológico que olhar um pouco para o locatário vai fazer por você. Mas não é para você dar migalha, é para você dar um relacionamento genuíno, com empatia. É você cultivar. Quando você pensa em relacionamento com o locatário, quando você pensa em relacionamento comercial, você tem que pensar como se fosse qualquer outro relacionamento. Imagina a história da plantinha, né? Se você não regar, morre. Pensa. É igual o relacionamento que você tem com seu marido, com a sua esposa, né? Todo dia você tem que estar ali dando uma atenção, um carinho, para não deixar morrer. Qual é o casamento que se sustenta se você tem só briga? Ninguém quer ficar num relacionamento assim. Aí pensa bem, se você trata bem esse sujeito, se você fideliza ele, né? Se você ensina ele como é que ele vai cuidar bem do imóvel, se você tá com carinho, tá sempre mostrando para ele um jeito de cuidar bem, você tá sempre lembrando a ele que ele tem uma obrigação de reparo imediato, você tá sempre lembrando para ele que ele precisa cuidar daquele imóvel como se seu fosse. Só pode dar bom no final. Percebe? Não é uma coisa que é um passe de mágicas e todos os seus problemas vão acabar. Mas melhora muito. E se você não lembrou desse sujeito só quando ele fala que vai desocupar o imóvel e aí você manda aquele e-mail assim, olha, eu queria te ajudar. Será que eu posso te ajudar com algum outro imóvel? Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Né?
no final, quando você não cuidou desse cara por 30 meses. Por 30 meses. Eventualmente, se ele deixou de pagar o aluguel, o que você fez foi botar cachorro atrás dele, não foi? Foi brigar com ele. Vou te processar, vou te despejar. Não tem? Isso? Aí você tratou ele mal por 30 meses. No final ele fala assim, vou desocupar o imóvel. Aí você fala assim, oi fulano, que bom ter você comigo em tal. Você não quer? Eu posso te ajudar na sua busca por outro imóvel? Qual é a chance disso dar certo? Não é? Aí deixa eu te falar uma coisa. Se você desenvolve, cultiva relacionamento com esse cara, qual é a chance dele ficar na sua imobiliária? É grande, não é? Dele não sair, não é? E se você consegue reter locatário na sua base de dados, você concorda comigo que você faz uma reserva de mercado, sim ou não? Faz, né? E se você tem mais locatários na sua base, se ele não está saindo toda hora, porque não adianta você trazer de um lado e ele sair do outro. Traz de um lado, sai do outro. Traz de um lado, sai do outro. Você vai alugar mais rápido quando você conseguir fazer a captação lá? Sim ou não? Vai, né? E quando você aluga mais rápido, o que você faz? Você cria uma coisa chamada estatística. Por que é tão importante... Eu vou falar um pouquinho de economês para vocês agora, hein? Por que é tão importante a rapidez na locação? Além da estatística. Por que isso é tão, tão, tão importante? Porque a rapidez... Porque imóvel parado é prejuízo. E a rapidez com que você faz a sua locação aumenta a rentabilidade do imóvel. Percebeu? Aí deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente está falando muito sobre movimento de mercado, né? Que principalmente a tendência para 2022, é aquele investidor mais tradicional sair da bolsa e investir em imóveis, né? E eu falo muito que a carteira de venda alimenta a carteira de locação e vice-versa, não é? Então, você está lá vendendo um imóvel. Você tem que ter números de rentabilidade. Para quem? Para o investidor. Por quê? Ele trabalha com rentabilidade. Gravou? Vou repetir. Vou repetir que isso aqui é ouro, hein? Quando você está vendendo o imóvel, Raquel, não é sobre locação, é sobre locação. Então pensa bem, você está vendendo um imóvel. Você pescou que aquele cara que está procurando um imóvel para comprar é um investidor. Essa venda vai alimentar a sua carteira de locação. Qual é a palavra que vai brilhar o olho desse cara para ele comprar o imóvel e alimentar as duas carteiras ao mesmo tempo? Rentabilidade. O que afeta diretamente a rentabilidade desse imóvel? Rapidez. Pegou? E como que você inicia essa cadeia de rapidez e rentabilidade para você alimentar as duas carteiras ao mesmo tempo? Bingo! Retendo o locatário na sua base. Pegou? Vamos voltar lá no triângulo? Pegou a abrangência desse mocinho aqui para sua imobiliária? Captou? Por que você precisa tratar bem o locatário? Gente, isso é mercado. Se você fizer mais do óbvio, se você fizer o que todo mundo faz, você jamais vai alcançar isso. Você jamais vai conseguir
alimentar as duas carteiras ao mesmo tempo. Faz sentido para vocês? Se faz sentido, toca aí no coraçãozinho. Não é? Então, eu não vou me delongar, mas eu quero colocar vocês para pensarem na abrangência, né? A importância da rapidez. Como que a rapidez reflete na rentabilidade? Como que você precisa falar com o seu comprador de imóveis, se ele for investidor, que vai ser o seu futuro locador? Como que você precisa falar o que ele precisa ouvir, mas falar de verdade, com dados, né? E como que quando você está com a casa arrumada, você tem tempo para fazer isso com maestria, né? Lembram da figura do leão lá, né? Pensou na figura do leão? Obrigada, Zapa. Conheci o Zapa em Balneário Camboriú, não foi, Zapa? Então, assim, vocês precisam pegar isso e ter um diferencial que ninguém tem. Tá todo mundo fazendo mais do mesmo. Quem é que vai se destacar? Quem entender como se posicionar. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Pode trazer o aplicativo que for. Qual o aplicativo que sabe isso? Não é que eu sou contra quinto andar não, né? Ó, quem me acompanha desde sempre e meus alunos sabem. Eu acho o quinto andar fenomenal. Fenomenal. Mas acho que as pessoas precisam aprender com o quinto andar. Né? O Zapa tá aqui falando. Zapa, o que eu falei lá na palestra? Copia. Entende? Copia. Quinto andar hoje não mexe só com aluguel. Tem a ata. Mexe com... Ele está se espraiando aí. Está trabalhando rapidez na venda. Por quê? Porque ele entendeu que rapidez é rentabilidade. Você também tem que entender isso. Pegou? Vamos trabalhar. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Não tem pergunta. Alguém tem alguma dúvida? Pergunta dos stories. Aqui só tem pergunta dos stories. Alguém tem alguma dúvida? Alguma colocação? Alguma pergunta? Eu falei que eu não ia passar o horário das nossas lives, porque eu quero que vocês produzam, né? Foquem naquilo que dá dinheiro. Oi, Dani! Tá bom? E então, vamos trabalhar, vamos pensar nisso que eu falei. O que você pode fazer nas próximas 24 horas, né? Vamos fazer aí uma força-tarefa? Cria lá, não sei se você tem... Isso, Dani, sou muito a favor de dar apoio ao locatário. Eita! Mônica, tem um locatário que vai alugar imóvel residencial para uso comercial. Cuidado, hein? Não pode deixar. O contrato será não residencial, Mônica. Mas olha só. A Dani está falando como fazer para o proprietário entender isso. Mentalidade, manual, entendeu? E você precisa transitar bem. Lembra do movimento pendular? Que você fica lá no triângulo, hora aqui, hora ali. Você não precisa deixar o proprietário achar que você está do lado do locatário e está contra ele. Você precisa se posicionar de um jeito que você fale assim, eu estou aqui buscando o que é melhor para os dois. E levar locador e locatário a entenderem, Dani, que um ambiente harmônico é super importante
para a locação transcorrer tranquila. E o que você está zelando ali é pela harmonia, pelo equilíbrio, né? Você não está do lado de um, você está do lado dos dois, né? E de fato é isso. Mônica, deixa eu te dar uma... Não tem problema, Ângela, vai ficar gravado. É só você olhar depois que essa live aí tá poderosa. Vamos lá. Mônica, muito importante para método comparativo de preço de aluguel. Muito importante isso aqui que eu vou falar agora, tá? A questão de rendimento. Existe uma equação, mais ou menos, em nível de Brasil, que é mais ou menos assim, ó. Isso vai variar por região. Mas, geralmente, o aluguel residencial é 0,5% do valor de venda. E o comercial um é 0,5, o outro é 0,10, entendeu? Então, fica esperto com isso em relação à rentabilidade. A locação comercial é mais cara do que a residencial, tá? Só não deixa o locador perder dinheiro aí. Se ele tá pegando um imóvel residencial, outra coisa, tá pegando um imóvel residencial para uso comercial, será que esse imóvel comporta todas as exigências do poder público para atividade? Ele tem a BITS? Ele comporta um alvará de localização? Entende? Nunca funcionou não residencial ali? Dá uma verificada nisso, porque se esse locatário tiver algum prejuízo, você pode ser responsabilizada, entendeu? Verifica a aptidão desse imóvel para receber uma locação não comercial, não residencial, uma locação comercial, tá bom? Gente, bora trabalhar. Um beijo. Amanhã tem mais live. Nós estamos numa semana especial de lives. Vocês são meus convidados. 7h47. Espalha a notícia. Manda essa live para mais pessoas. Se você gostou da live, ela vai ficar gravada. Vai lá na gravação. Indica para quem não assistiu. Tá bom? Um beijo. Até amanhã.